Ei, gente, Desirê Cury aqui para mais um episódio do Além do Mais podcast. Hoje a gente vai falar de futuro, um tema de muita importância para a gente, Verdade. que é o planejamento previdenciário. A gente nunca pensa nisso, né, Mariana? Não, Enquanto a gente está trabalhando, a gente tem ideias erradas. acho que não vai chegar. Exatamente. E desde 2019, muitas mudanças pela reforma previdenciária vêm acontecendo, mudanças assim muito incisivas e vem mudando constantemente. Em 2024 houve outra mudança que, se não me engano, é a idade para aposentadoria. Mas enfim, o que é o planejamento previdenciário? É uma ação de sensatez, de você pensar no seu futuro, aonde você quer estar quando não tiver mais força de trabalho, Boa. que tipo de vida você quer dar para sua família. E aí, Mariano, a gente buscou a dedo no mercado uma pessoa para falar nisso, Boa. até porque o Mariano, que já anda meio gongado, ele tá pensando já nesse planejamento e a gente foi atrás da melhor. Perfeito. Mas melhor em todos os sentidos, não é só incompetência e capacidade técnica enquanto advogada, mas uma pessoa que enfrentou um desafio muito grande na vida. Ela teve que se reencontrar, Boa. ela teve um renascimento, um despertar para uma vida muito mais plena hoje. Aliás, ela vem fazendo isso a cada dia e vai contar um pouco, além de, óbvio, né, de dar dica pra gente como é que a gente pode ter um planejamento mais seguro na nossa velhice. Né, Mariano? Quem é essa figura ímpar? Fala, turma, bem-vindos aqui a mais um episódio. Hoje é o episódio Utilidade Pública, trazer para vocês informação, trazer uma história realmente que além de trazer inspiração, vai trazer um pouco de emoção para falar sobre esse assunto. Com a gente aqui hoje, nós vamos conversar com a doutora Janaína Andrade Nassif. Ela foi formada em 2007 pela Faculdade Integradas Viana Júnior, ou seja, minha colega. É atuante na advocacia há mais de 17 anos. No início da carreira, advogou para empresas multinacionais como Mercedes-Benz e Becton Dickinson. Foi gestora de um grande escritório em Juiz de Fora. Depois iniciou seu trabalho na defesa de empregados e segurados no INSS. Ela é pós-graduada em Direito Público. Eu também. Olha Legal. só. Li agora. Colegas mesmo. Trainee e Master Practitioner em Programação Neurolinguística. Fundadora do escritório Janaína Nassif Advocacia Associadas. Essa é a nossa convidada, seja muito bem-vinda aqui no nosso podcast. Gente, eu quem agradece por estar aqui, poder contar um pouquinho da minha história e prestar alguns esclarecimentos necessários para que todo mundo possa ter o futuro que tanto deseja. Legal. Seja muito bem-vinda, Janaína. E o que você acha da gente começar mais com as dicas? Ou ela conta um pouco da história dela, Mariano? Hoje você tá sensível, vai. Eu não. É legal. O direito eu fiz direito. E cada um faz direito por algum motivo. Sim. O meu foi um propósito pessoal de querer encarar a vida, de querer defender o direito de outras pessoas. E isso tem muito a ver com a minha vida. Por que você começou a fazer direito? O que te levou para isso? Olha, uma pergunta que nunca me fizeram. Interessante, muito interessante. Falei que ele tá iluminado hoje, esse menino. Tá, olha só. Eu, desde pequena, eu tenho, acho que, um senso de justiça. E até nas relações familiares, de amigos, sempre que acontecia alguma coisa, eu ficava ali incomodada quando eu me deparava com alguma situação de injustiça. Aquilo me causava algo emocional forte, uma emoção forte. E a partir disso, quando minha primeira opção no vestibular foi até administração de empresas, só que aí depois eu pensei bem, falei, não, gente, eu vou ter que ir pro lado do direito, que eu acho que é o que é verdadeiramente o meu propósito. Eu acho assim, quando eu fiz o direito, na verdade eu fiz administração. Aí eu também fui nessa e eu comprei um sapato. Eu já te contei essa história? Não. Comprei um sapato numa loja que não vou falar o nome, até hoje depois não comprei mais. Comprei o sapato, uma semana depois o sapato descolou. Aí eu fui questionar na loja e a loja não quis trocar o sapato. Aí eu voltei no local que eu trabalhava, que era a Câmara, conversei com um advogado e me falou que no Código de Defesa do Consumidor dizia que eu tinha direito àquilo. Aí eu peguei o código e voltei na loja com o código debaixo do braço. Aí cheguei lá, abri a página e mostrei pro gerente da loja que não tem nada a ver com aquilo. E ele cagou pra mim, não resolveu o meu problema. Eu levei isso e eu fiquei indignado e eu falei, cara, isso é uma coisa que não pode acontecer.
a pessoa tem que respeitar o nosso direito. Isso foi um dos gatilhos que me fez voltar e repensar quando eu estava gostando de administração, fazer o direito. Olha só. Te interrompi só para contar essa história. Então, a partir disso, eu ingressei na faculdade e aí eu me apaixonei pelo direito. Uhum. Aí desde quando eu entrei na faculdade, ali eu tive a certeza. Eu estou no lugar certo. E jamais, em nenhum momento, me imaginei fazendo outra coisa. Que legal. Porque foi um encontro mesmo de algo que eu já estava buscando, mas nem sabia. Você se incomodava realmente com as injustiças? Era uma coisa... E por que essa área previdenciária? Essa área previdenciária, eu iniciei na advocacia na área trabalhista. Então, a maior parte da minha experiência profissional é na área trabalhista. Quando eu estava terminando a minha sociedade, que foi em 2019, que estava aí no ar a reforma da Previdência, eu comecei a advogar na área previdenciária. Aí foi uma paixão, assim, de cara. E tanto que hoje eu tenho, o meu escritório também advoga na área trabalhista, mas o meu previdenciário cresceu muito. Eu formei antes de terminar a sociedade, eu já tinha uma carteira de clientes na área previdenciária. Foi algo que foi crescendo muito e aí eu comecei a observar a demanda gigantesca que tem nesse sentido. E você acha que vinha aumentando de um tempo para cá por conta dessa reforma? As pessoas estão buscando seus direitos? Tem algum motivo? Com certeza, Desirê, porque o que acontece? Com a reforma da Previdência, o cálculo para a renda da pessoa depois que ela se aposentar, ele modificou. Então, aquele período contributivo todo anterior que a pessoa já tem, ela precisa saber agora como que vai ficar. A minha idade, o tanto que eu contribuo para a Previdência, é esse mesmo o valor que lá atrás eu gostaria de aposentar e é o valor que de fato eu vou conseguir? Então, aí é que entra o planejamento previdenciário. Então, assim, o que é o planejamento previdenciário? Explica pra gente. Você quer ir pro conteúdo técnico já? Eu quero, antes dela me contar, porque eu foquei nisso. Porque eu acho que ela vai ter muita coisa para agregar pra gente pra frente. O que é o planejamento previdenciário? Como o próprio nome diz, é um planejamento para sua vida futura, depois que você se aposentar. Só que muitas pessoas entendem que o planejamento é só para quem está prestes a aposentar. Não. Quanto antes você fizer o planejamento, mais você vai chegar perto da renda que você almeja. Porque você vai adequar as suas contribuições para que você chegue naquele valor que você espera. Perfeito. Então, o planejamento, ele é para quem está começando a contribuir. Se você não fez lá atrás, está prestes a aposentar, também ainda dá tempo, porque você pode fazer algum ajuste. E aqui, que fique muito claro, não é só para você contribuir e ter aquela renda almejada. De repente, você está contribuindo com um valor muito alto e você não vai ver ele aqui quando você se aposentar. Ou seja, é também para você não perder dinheiro. Olha que interessante. Então, é algo... Hoje em dia, eu não capto nenhum cliente para fazer o processo dele de aposentadoria sem fazer o planejamento. E eu deixo muito claro para ele, isso é uma questão de responsabilidade. Porque o que acontece? Muitos segurados já têm o direito à aposentadoria, já cumpriram os requisitos. Só que com a reforma da Previdência são muitas regras de transição. Então, de repente, se ele não tiver o auxílio de um profissional, ele vai ingressar com pedido de aposentadoria, mas o INSS não vai dar a melhor renda para ele. Ele precisa de um profissional para indicar, essa regra, ele quer que seja aplicada essa regra, para que a renda dele seja maior. Então, por isso o planejamento é tão importante. Fora os casos em que o INSS não contabiliza todo o período contributivo. Mas como assim? Ele pode fazer isso? Acontece, o INSS erra, já peguei inúmeros clientes. Tem um caso emblemático lá do escritório. O cliente me procurou e a primeira coisa que eu faço no planejamento previdenciário é conferir se aqueles contratos que estão na carteira de trabalho ou se ele teve um período contributivo como autônomo, é conferir tudo aquilo se está registrado no CNIS. Esse cliente tinha 10 anos em carteira não registrado no CNIS. Ou seja, a renda dele foi de R$2.000 para R$4.500. Mais que dobrou. Gente, e foi muito engraçado, porque quando eu liguei para o cliente
para informá-lo. Eu sempre ligo pro cliente e falo, tem uma ótima notícia, você já está aposentado. Aí eu falei, e com a renda X, 4.500, ele, eu te amo! Pedi casamento. Eu ia falar a mesma Que coisa. isso? Mas ele te procurou porque ele tinha alguma dúvida, não estava batendo? Por que ele te procurou? Ele já veio com a indicação de um outro cliente que eu já tinha atendido. E aí eu explico porque, na maioria das vezes, o cliente chega não pedindo para fazer o planejamento, não. Ele quer aposentar. Só que aí eu explico para ele, falo, olha, antes de entrar com a sua aposentadoria, eu tenho que fazer um planejamento previdenciário para ver qual que é a melhor renda para você, qual que é a melhor regra que vai ser aplicada. Porque o INSS não vai, se você entrar com pedido só com pedido de aposentadoria, ele não vai te dar a melhor renda, ainda que você tenha direito. Então é necessário de um profissional para fazer esse ajuste, fazer uma petição e requerer a melhor renda para você. A gente estava falando antes aqui. Mas só uma Tá, perguntinha. por favor. E o que você fez? Se não tinha computado no QNIS, aí você entra com... Como é que é o trâmite? Simples, eu peguei todo o período, esse período dele, no caso, estava na carteira de trabalho. Eu pego a carteira de trabalho, colaciono no processo dele e informo o INSS. Olha, período de tal a tal não foi contabilizado. Automaticamente, tendo essa comprovação, e aí não só se tiver na carteira de trabalho, se tiver um período contributivo como autônomo, né, recolhido por guia, é só anexar essa guia, o INSS vai contabilizar. E se a gente nunca ia fazer esse cruzamento de informação, você ia catar o que ele ia te colocar. É algo simples, Desirê, mas você precisa de um profissional para te auxiliar nisso, para que você tenha um melhor resultado. Agora, vai você não informar que não contribuiu com tributo de algum jeito, se eles não vão cruzar a vírgula, você passou lá no mercado e comprou aqui no seu CPF e vai te buscar mais dinheiro. Exatamente. O Estado é muito injusto nesse ponto. E o direito previdenciário, ele toca, a gente começou a falar de propósito e tal, a população mais carente brasileira. Exatamente. Aquela população que está doente, precisa de um auxílio-doença, aquela que às vezes está desempregada, aquela que vai precisar do Estado, não tem conhecimento. O direito previdenciário é um direito muito difícil, porque ele tem muita normativa, muda muito. Muita mudança. Acredito que seja o ramo do direito que mais tenha mudança. Olha isso. E é o que toca a população que às vezes tem menor acesso à educação. Exatamente. Então é uma relação que precisa de ter profissionais com propósito, como que é o seu caso, para poder orientar, né? E divulgação disso. Sim, Desirê. Não é? Exato. As pessoas As pessoas precisam saber da importância. Né? Exatamente. E eu percebo a cada dia no meu escritório, acho que é por isso que eu apaixonei tanto pelo direito previdenciário, porque é preciso uma sensibilidade muito grande para lidar com aquele cliente que chegou com uma dor ali no seu escritório. É preciso ter uma habilidade para lidar com isso e, às vezes, até dar uma resposta que o cliente não espera. Eu, desde o início, quando eu comecei a advogar, uma coisa que é minha, eu sou muito transparente com o cliente. E acredito que grande parte da minha jornada, de ter muito cliente que vem de outro cliente, acredito que venha disso. Eu jamais, um cliente vai sentar na minha frente e eu vou falar para ele, olha, a gente vai ganhar, não. Eu sempre gosto de ser transparente com o cliente. Falo, olha, eu acho que a gente tem prova suficiente, mas a gente depende de um terceiro para julgar. Então, assim, eu não posso ser leviana de falar, não, você vai ter um resultado positivo, se eu dependo de um terceiro para julgar. Você tem algum atendimento diferenciado? Porque a pessoa chega com uma dor enorme, né? Sim. Você criou um processo, um ecossistema dentro do seu escritório para atender? O que eu faço desde 2010? Desde 2010, eu trabalho as minhas habilidades comportamentais. E aí, através de autoconhecimento, terapias, cursos de programação neurolinguística, isso me abriu um leque de ferramentas que hoje, quando o cliente senta na minha frente, eu consigo identificar muitas coisas, claro, através de perguntas estratégicas, de uma escuta ativa e uma sensibilidade. Né? Tem aquela frase, eu não vou saber exatamente qual que é, mas é aquilo... domine todas as teorias, todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. E ali eu enxergo o meu cliente, a primeira coisa que eu vejo ali no meu cliente,
Não é um honorário, não é que é consequência e é muito bom, não tô falando isso não. Mas eu quero resolver aquela questão do cliente. E para isso eu preciso ser transparente com ele e aí demonstrar para ele, ó, nós temos provas, nós não temos provas, a sua doença é de fato incapacitante, porque isso é uma questão muito que hoje eu percebo muito dos meus clientes. Às vezes você tem uma doença, só que essa doença não é incapacitante para a atividade que você desempenha. Isso é interessante. E aí você não vai conseguir se afastar. Verdade. A gente tá falando aqui do Estado, tal, como mal, mas também tem muita gente que usa a situação ali, tá com a dor nas costas, mas ele trabalha sentado. Eu não tô dizendo que, né, mas não é incapacitante. Tem um conceito para poder de ser uma doença incapacitante? A doença incapacitante, ela tá muito ligada com a atividade que você desempenha. Ela tem que estar Por exemplo, ligado com aquela atividade da pessoa. Um exemplo, um professor, por exemplo, que começa a ter problema na voz e ele fica rouco, ele não tem condições naquele momento de desempenhar a atividade dele. Tá. Talvez se ele desempenhasse uma outra função que não tivesse ligada à voz, ele poderia não ser incapacitante para a atividade que ele desempenha. Entendi. E aí que acontece muitas confusões, entendeu? Que às vezes o cliente fica triste, mas aí eu já falo claro com ele, falo, olha, a gente vai tentar, mas eu não posso te garantir, porque em tese eu estou vendo que a sua doença não é incapacitante. Só que, de repente, o perito, mas é muito difícil. Se você não tá vendo, imagina o perito. É muito difícil. É porque a gente assim, tem nada não. Porque tem muitas demandas que às vezes acontece alguma coisa, eu vejo ali a incapacidade do cliente. Tem um caso, a cliente tinha epilepsia e ela tinha crises agudas. Ela o próprio comportamento dela quando ia ao escritório, a gente já percebia, ela não fixava o olhar, não conversava. Gente, foi muito difícil conseguir o afastamento dessa cliente. Por quê? Porque às vezes o INSS nega, então é difícil. É difícil. A avaliação do perito é muito subjetiva, não é? Ele tem critérios legais e técnicos ali, mas é muito subjetiva. Sim. É do dia. Exato. Eu já fui no INSS fazer alguma coisa. Doido pra encostar. Né? E aí você vê, assim, você sentado naquele atendimento ali, a pessoa vem andando assim, quando ela entra, a pessoa começa a mancar. Aí você já vê uma pessoa, tá. Outra vem mesmo muito mal. E aí você entra na sala com o perito lá, é do dia do perito. Aquele dia ele acordou bem, não acordou. Exatamente. Tô falando mal do perito, não. Tô falando que é subjetivo. Né? E é muito. É humano, né? É. Nós lidamos com E aí, pessoas. como é que você entrou? Como é que você conseguiu fazer isso? Doideira, né, menino? Doideira. Aí a gente parte para ação judicial. É. Porque aí vai ter um perito judicial e aí, na maioria dos casos, a gente obtém o êxito. Porque aí o perito judicial, ele tem uma... Porque o perito ligado ao INSS... Defende o lado deles. Exato, não tem, né? Tá ali fazendo o trabalho dele. Já judicialmente, a gente tem um êxito maior, um entendimento melhor. Só que, deixando bem claro, o que é mais importante é entender isso. A minha doença é incapacitante para a atividade que eu desempenho? Se sim, a gente vai... É muito grande a chance de você conseguir se afastar. Se não... E é amoroso o processo na justiça, quando você entra assim? Porque eu fico pensando, não ela é. tem epilepsia, cara. Sim, E não a é. epilepsia, geralmente, ela não acontece, a pessoa não fica com epilepsia, ela tem um episódio. Episódios. Ela, Então, ela tem epilepsia Não, e sim. tem crise ou não? Eu digo assim, ela não tá com. E não Ela avisa. não tá na condição Não, ali toda física. hora. Ela tá bem, ela tem o ataque. Isso. Pode ser. Mas não dá sinal, né? É. É silencioso, que é o pior. Então, E aí eu não sei Naquele se... dia não teve na frente do cara, aí o cara não viu. Não, Exato. é. Só que Foda. aí o que acontece? A gente também orienta o cliente a levar todo o histórico médico, laudos médicos daquele profissional que acompanha esse segurado, para que o perito também possa se embasar, né, naquele histórico ali do paciente. Mas esse caso foi bem complicado e aí depois, Demorou judicialmente... Olha só, o que eu faço lá para os meus clientes no escritório? O INSS tem, em média, eu espero 90 dias para o INSS julgar qualquer pedido. Se ele não julga nesse prazo de 90 dias, eu entro com uma medida judicial e aí o juiz determina que o INSS julgue aquele processo.
Então, eu não deixo meus clientes ficarem aí muito tempo esperando a resposta administrativa, não. E deixo a cargo do cliente. Claro, eu vou entrar com uma ação judicial, né? Cobro para isso também. Então, eu deixo a cargo do cliente. Você quer que entre com essa medida ou você quer esperar? Alguns clientes até, não tô precisando agora. Às vezes é um pedido de aposentadoria. Pode esperar. E outros preferem que entre com essa medida. Então, assim, depende, né? Mas a ação judicial, ela geralmente para afastamento, ela não demora muito. Quando você entra com pedido, logo o juiz já intima o INSS e logo depois já tem a marcação da perícia. Aí se der contra, você entra na justiça. Não, aí já tô falando judicialmente. Ah, tá. Se tiver uma negativa administrativa, aí, porque a gente precisa da negativa administrativa para ingressar com a ação judicial. Eu não posso entrar já com a ação judicial. Precisa dessa negativa na via administrativa, via INSS, para que eu possa ingressar com a ação judicial. Eu fico pensando assim, imagina essa moça, né, com epilepsia, não conseguindo. E você falou que essa virada de chave em 2010, que você começou, o seu autoconhecimento, teve algum gatilho, alguma coisa? Você percebeu? Teve. Eu tive um episódio de 2009 para 2010, pessoal, e eu tava sofrendo muito, e aí eu até lembro que eu perguntei para uma amiga psicóloga, falei, olha, eu quero uma indicação de um psicanalista, porque, né, tô passando por essa situação, não tá legal. E aí eu percebi no meu dia a dia que aquilo estava me afetando. Mas você pode contar pra gente o seu problema? Eu falando, tá falando em mim, eu tô mostrando. Você pode contar pra gente? Posso, foi uma decepção amorosa que eu tive, só que aquilo foi um gatilho. Por quê? Naquele momento eu achei que eu tava triste por causa de um término de um namoro, mas não era. Quando eu fui tratar, quando eu fui pra psicanálise, que eu fiz 9 anos de psicanálise, eu entendi que eu tava ali com feridas abertas há muito tempo, que aquilo só foi a ponta do iceberg, digamos assim. E aí eu comecei a entender muitas coisas, questões familiares, e muito legal aqui que eu entendi com o autoconhecimento, foi que não é uma situação específica, não é algo que alguém te fez, é você na vida. Como eu lido com as situações? Pode acontecer uma situação específica aqui, um fato, cada um de nós vai representar de uma forma. E a partir disso, eu lembro como se fosse hoje, o dia que o meu analista virou para mim e falou assim, em tudo que você fizer, tudo que acontecer na sua vida, está o seu DNA. Nossa, aquilo caiu para mim, aquilo me fez uma reflexão de tantas coisas que já tinham acontecido, porque adolescência não é fácil, a gente passa por transformações, depois você forma, você entra no mercado de trabalho. Eu comecei a trabalhar num escritório muito grande, tinha muitos profissionais experientes, então lidar com aquilo tudo, para mim, foi ficando pesado. Só que eu, em muitos momentos, eu negligenciei isso. Eu não observei, vivendo naquele automatismo, eu não observei que eu não estava bem. É isso. Eu não esqueço um dia que eu fui, porque a gente advogava para a empresa, e tudo tinha muito prazo, audiência. Às vezes tinha uma audiência na segunda-feira, eu recebia documento para fazer defesa na sexta. Então aquilo era um estresse muito grande. E aí eu lembro que eu fui pegar um documento na impressora e passei a mão assim. Gente, meu coração tava a 1000 e eu não tinha percebido. Olha como eu tava muito estressada. E olha como que as atividades diárias, ordinárias do nosso dia a dia, elas acontecem de forma repetida e a gente não para refletir. Eu estou bem? Se sou eu que trabalho, se sou eu que vivo a minha vida, se eu não estiver bem... Você chegou no fundo do poço? Olha, eu não sei se eu cheguei no fundo do poço, mas foi algo bem difícil. Botou o pé na água, né?
Faltou Bernardo Mais Poço. um pouco, só porque para dar uma guinada, assim, a dor é forte. A dor, exato. A dor ela tem que ser tão mais forte do que a situação para né, porque ela vai te incomodar de tamanha forma para você mudar. Para você mudar. E é ruim a gente entender que o ser humano, na maioria das vezes, ele só muda pela dor. Não, eu nunca vi ninguém mudar pelo amor, só pela dor. É. Agora, uma coisa que me incomoda, e você teve essa sensatez de procurar ajuda, porque é muito mais fácil a gente terceirizar o problema. O problema não sou eu, é o Mariano que não presta. Não, Tem nada com isso até é veracidade. Há Tem nada com veracidade nisso. Entendeu? Isso eu tô falando verdade, até usei um exemplo ruim, desculpa. Que é. Mas a gente tende a terceirizar realmente Isso. a culpa. E você teve essa sensatez de procurar ajuda. Exato. E para sair lá, não é no fundo, mas no meio do poço, como é que foi? Foi um processo, Desirê. Foi um processo. Tanto que eu fiquei 9 anos na psicanálise. Eu saí da psicanálise quando eu comecei a introduzir meus estudos em programação neurolinguística. Porque aí eu já tinha ali um bom conhecimento a meu respeito. E aí, com a PNL, aí vieram aquelas inúmeras ferramentas. Aí eu falei, não, agora eu tô pronta. E aí foi muito feliz que eu cheguei pro meu analista e falei com ele, olha, eu tô pensando em parar. E ele é muito, daqueles bem tradicionais. Ele falou pra mim, não vejo motivos para falar para você ficar. Eu falei, então, Olha que você legal. né? Talvez ele estava esperando a sua fala. Exato, exatamente. Eu acho que será que o meu tá esperando também, que tem 20 anos e não me deu alta. Nem vai, filho. Esse problema é psiquiátrico. A gente tá falando de você, mas é legal você ter abordado isso, porque a gente tem que cuidar da gente para cuidar dos outros. Você Exato. hoje cuida dos outros. Exato. Né? Exatamente. E se você não estiver cuidando de você, é a velha história do oxigênio do avião. Você primeiro bota em você, para depois botar no parceiro, né? Exatamente. E essa avaliação que aconteceu com você, a gente vê muito acontecendo em pessoas que estão se descobrindo ou que têm problemas com ela, e aí uma questão externa vem, toca ela de uma forma, às vezes, muitas das vezes negativa, e ela desaba, né? Então trabalhar isso com você, trabalhar isso dentro de você como você fez, é muito legal, muito corajoso. Mas aí me conta, você partiu para o PNL, teve alta, Isso. E aí você continuou a desenvolver e aplicar todo esse conhecimento, não só para você, mas no seu escritório, com pessoas? Sim, aprimoramento constante. Constante. É verdade. Eu como é que faço... usa o PNL no dia a dia, né, do advogado? Gente, são inúmeras ferramentas. A PNL, ela abriu, assim, foi uma expansão de consciência enorme para mim. Eu fiz uma primeira formação, que é o Practitioner, e depois de um tempo acho que logo em seguida eu fiz o Master, e depois eu fiz o Trainer, que a gente repete o Practitioner, mas na condição de Trainer. Eu fiz isso umas 2 ou 3 vezes. E aí que eu comecei a entender, ok, essa ferramenta eu vou aplicar aqui no meu escritório. Essa ferramenta eu posso aplicar no meu casamento. Essa ferramenta eu posso aplicar com a minha família. E o que tem de mais valioso nesse conhecimento? Além do entendimento sobre a minha pessoa, quando eu entendo, quando eu tenho autoconhecimento, eu entendo, eu consigo ter mais empatia com a sua dificuldade. Porque se eu entendo de ser humano e eu lido com seres humanos, eu entendo um pouco também de pessoas. Então, esse despertar interno, o autoconhecimento, eu falo que ele, além dele transformar a gente, ele transforma o nosso entorno. Boa. E aí eu percebo relações familiares, pai, mãe, irmãos, modificando. E isso uma harmonia, né? Uma harmonia, exatamente. O que a gente vai entendendo com o tempo? Se eu não estou no lugar de filha e eu começo a querer entrar no lugar de mãe da minha mãe, se eu não estou no lugar de irmã e começo a querer ocupar um outro espaço, tudo vai se desarmonizar. Eu, como filha, serei sempre filha. Eu, como mulher do meu marido, serei sempre mulher.
E aí, esses inúmeros papéis que a gente desempenha no dia a dia, no meu escritório eu sou advogada. Na minha casa, eu sou mulher do Matheus. Na minha família, na família do meu pai, eu sou filha do Jorge e da Maria. Então, a gente entender o nosso lugar também é muito importante. Legal E a isso. gente consegue isso com autodesenvolvimento. Legal isso. Muito. E é profundo. Eu acho que é a tendência mesmo para a gente ter uma convivência harmônica entre pessoas. Sim, exato, exato. Porque falta empatia, né? Hoje está faltando muita empatia. Muita. Isso calha muito com aquela história, né? Que a gente não consegue mudar o outro, mas consegue mudar a si mesmo, né? Exatamente. Você mudou a si mesmo com as questões e, como consequência, você acaba mudando o ambiente, que vai acabar mudando outra pessoa. Exatamente. Muito legal. Exatamente. E as relações nas redes sociais, elas prejudicam muito esse autoconhecimento, esse fator de comparação, de ilusão, de uma vida à parte, né? Você cria uma persona, você vive um outro mundo. É muito complicado. E você sofreu isso? Você tocou num ponto muito importante, Desirê, que é a questão da comparação. Essa comparação é que pode, às vezes, te deprimir. Porque, na verdade, o que é a rede social? É um recorte. É um recorte de um dia que você trabalhou, que você machucou o pé porque o salto estava te incomodando. Só que isso você não vai mostrar. Eu vou mostrar eu lá no meu escritório, bem maquiada. Eu não vou mostrar os calos. Então, a gente ter essa consciência de que aquele recorte não é a vida de todo mundo e que ali a gente vai só estampar o que é bom, o que é bonito de se ver, é também através do autoconhecimento. Porque quando eu entendo que a minha vida é de altos e baixos, que a gente sempre procura um equilíbrio, né, na nossa tríade, mente, corpo, espírito, a gente está sempre tentando alinhar isso. Quando eu entendo que eu passo por dificuldades, eu como um ser humano, eu vou entender que você também passa. De formas diferentes, mas passam por... Todo ser humano tem habilidade, todo ser humano tem limitação. Isso é do ser humano. E que bom que seja assim, porque a gente está aí para evoluir. Tá aí a tal da empatia, essa aí. Exatamente. É a famosa. E quando você teve esse despertar, essa virada de chave, você notou que a sua vida tomou uma curva mais ascendente? Não que os problemas desapareçam, Claro. óbvio que não, porque Nunca vai. até aumentam, mas o lidar com eles é que muda. Porque todo mundo fala, papo, né? Vai meditar, vai fazer PNL, mas... E aí o negócio, porque as pessoas hoje são movidas realmente ao ter Sim. e não ao ser. Exato. Só que a partir do momento que se alinha isso e passa a ter também, você vira uma fonte de inspiração. Verdade. Você notou isso? Como é que ficou a sua vida depois do despertar? Nossa, ficou mais leve. Ficou bem mais leve. E aí eu comecei a perceber que o peso, muitas vezes, que as pessoas têm do trabalho, às vezes até de fazer alguma coisa em casa, esse peso não é o fazer. É como eu carrego aquilo. Se é um fardo, será um fardo. Se aquilo é feito com prazer, com leveza, com interesse, com amor mesmo. Olha, uma coisa muito bonita. Eu ainda vou contar um pouco aqui dessa parte da minha história, mas uma coisa que foi muito grandiosa para mim, quando eu comecei a entender como centelha divina que somos. O que eu não posso fazer na minha vida? Eu já começo chorando que ela fala. Olha bem. Se nós temos um Criador. Onipotente, poderoso. Se eu sou uma centelha divina, o que eu não posso criar na minha vida? Nós temos um poder interno que a gente não utiliza, eu fico até arrepiada, que a gente não utiliza, que é grandioso. E aí, quando eu comecei a entender, nesse processo de autoconhecimento, que eu comecei a entender que nós somos verdadeiramente consciência, e nós não somos uma mente, nós não somos um corpo, eu comecei a entender que nós somos seres ilimitados.
de abundância, de saúde, de prosperidade, porque o Criador já criou tudo. O que nós fazemos nessa experiência terrena é simplesmente acessar o que já está criado. Para acessar o que está criado, você tem que entender seu propósito? Com certeza, com certeza. E aí, partindo do propósito, eu me perguntei muitas vezes, qual seria o meu propósito? Eu estou seguindo isso? Quando eu comecei nessa jornada de autoconhecimento, eu comecei a entender que o meu propósito, ele não precisa, muita gente fica buscando, ele não precisa ser algo definido ali. O meu propósito hoje pode ser inspirar uma pessoa que está em casa e está passando pela mesma situação que eu. O meu propósito hoje pode ser resolver, o meu propósito amanhã pode ser servir. E eu acho que ele está muito ligado quando você desenvolve de fato uma habilidade e consegue atingir uma coletividade através do desenvolvimento dessa habilidade, você pode dizer que você está cumprindo seu propósito. E você teve esse antes de você perguntar, esse momento que você degusta um negócio desse que ela falou. Porque eu tô tão envolvida tá que no eu quero flow. mais. No flow não, tá no podcast, tá no Além do Mais. Muito bobo, eu vou te falar. É o TDAH. Leveza, leveza. Leveza, né, Maria? Negocinho aqui, pá. Vai, manda. Você passou por um gatilho, começou essa jornada de despertar. A vida vai se abrindo para você, mas lambada você já tomou muita, né? Muita. E aí a última, que foi um desafio enorme, foi quando em 2022 eu tinha acabado de abrir o meu escritório próprio. E aí eu comecei a fazer alguns exames. De rotina? Não, eu estava preparando para engravidar. E aí eu comecei a fazer alguns exames, teve alguma questão no hormônio que chamou atenção, mas nem era tão relevante. Depois eu soube que isso não tinha nada a ver com o que eu tive. E aí eu fui numa endócrino e ela encontrou uns nódulos na tireoide. E aí eu, tranquilamente, eu tinha certeza que não ia dar nada. Eu não sinto nada, minha tireoide está funcionando normalmente, taxas normais. Quando eu pego o resultado da biópsia, sugestivo de malignidade. Ali, o chão abriu. Ali eu acho que eu nunca senti nada parecido na minha vida, assim. É uma ameaça. Você muito. Tava sozinha? Tava sozinha quando eu recebi. Foi muito desafiador. Foi um momento muito desafiador. E aí é muito legal que depois que passou o ápice dessa questão, eu vejo que é bem, assim, parece que bate assim, vamos ver se você tá bem emocionalmente. Entendi. É como se você não tivesse preparada por tudo que você passou, talvez quando você enfrentou isso, você não teria tido a resposta que teve, né? Exatamente. Pra mim, isso é Deus. Deus Sim. te dando força para carregar a cruz que você vai ter que carregar. Exatamente. E aí, o que acontece? Naquele momento foi muito difícil. Acho que o momento do diagnóstico é um dos momentos mais difíceis. E aí depois também lidar com aquilo tudo, né? Eu tive que fazer uma cirurgia, depois eu fiz iodoterapia, faço acompanhamentos. Então, assim, lidar com toda essa situação, gerir isso tudo, gerir as suas emoções diante disso, é algo muito desafiador. Seria muito maravilhoso chegar aqui e falar, porque isso está superado. Não, eu não posso não ser verdadeira e dizer, isso vem sendo superado dia a dia. Quando eu vou fazer exame, eu tenho muito medo, um medo que eu nunca tive medo de nada relacionado a isso. Isso me criou um medo, que eu venho trabalhando, porque inicialmente era um medo muito exacerbado, que me chegava a dar dor de barriga. Exatamente, eu tinha sintomas físicos que esse medo provocava. Então, isso vem sendo superado dia a dia. E eu comecei a ter uma empatia muito maior pelas pessoas que passam por isso. Olha só. Porque, e quando eu atendo no meu escritório pessoas nessa situação,
Nossa, aí Ela chora, eu choro. é muito... Né, eu me vejo ali, não tem como. Uhum. Então, foi algo E bem... adoece a família. Tem que O ter uma medo é familiar. É, Porque mesmo quando você tá assim, fez o tratamento, toda hora tem que fazer um exame. Você Exato. vai. Eu passei em casa com a minha mãe. uhum. Você vai, não passa nem Wi-Fi. É um momento muito desafiador mesmo. No início ali, eu fui muito forte, sabe? Eu fui muito forte no início. Isso ajudou minha família. Porque você dá uma notícia, meu marido ficou muito abalado, você dá uma notícia para uma mãe. Nossa. Minha mãe estava em Curitiba, na casa do meu irmão, e eu queria esperar que ela voltasse. Só que aí chegou um ponto, porque isso você tem que operar já, né? Que eu tive que contar. Nossa, Ela vê. é muito difícil. É muito difícil. E aí, nesse momento, até a cirurgia, a iodoterapia já foi um pouco mais difícil. Até a cirurgia eu lidei muito bem. Muito bem mesmo. Você chegou a fazer aqui, meu rádio, não? Não, iodoterapia. na tireoide é a iodoterapia. Ah, tá. Que é algo bem menos invasivo, nem chega perto dos sintomas que causam a quimioterapia, mas também mexe um pouco. Mudou meu paladar, você tem que ficar 15 dias isolada, sem ver ninguém. Eu fiquei sozinha em casa. Isso foi difícil. Isso foi bem difícil. Por causa da iodoterapia? Por causa da iodo. Porque a Porque, imunidade? não, por causa das outras pessoas terem contato comigo, porque se você toma um iodo, aí pode prejudicar o funcionamento, né? Pode prejudicar a saúde de outras pessoas, principalmente mulher grávida, criança, idoso. Então você ficou trancada. Fiquei 15 trancada dias. em casa Nossa, 15 dias. você Meu ficou marido doido. levava tudo, fazia supermercado, levava almoço pra mim, tudo na porta de casa. Botava igual... Botava ali como se eu tivesse isolada, eu estava isolada. Ah, E aí, Covid. e aí o médico até Mas falou pra mim, sozinha. se você quiser dar uma volta na rua, você até pode, só não pode parar com ninguém. Falei, gente, se eu encontrar com uma grávida, eu já vou ficar com na cabeça, meu Deus. Eu passei... Entendeu? Então eu falei, não, vou cumprir o isolamento, vou ficar. E é tipo, é uma série de... Não, uma vez só. Uma vez eu só. tive que Você fazer uma toma vez só. uma vez só. E aí hoje eu faço controles. 6 meses? Então, eu ainda tenho até 2 linfonodos aqui, que é algo que me perturba bastante. Mas eu tô aprendendo a lidar com isso, ali de 4 em 4 meses eu faço esse controle, e eu sempre penso assim, eu estou fazendo o que tem que fazer, né? Agora E tá o na- mais importante de tudo isso que aconteceu, qual que foi o propósito disso na minha vida? Pois é. Você E aí, descobriu? eu venho descobrindo, mas uma grande questão que eu tinha lá atrás Essa e reflexão. que era, e agora já não era uma questão mais, eu me estressei muito. E olha que coisa interessante. Em muitos momentos eu engoli muito sapo. Onde que veio me dar o problema? Então, depois, e é muito, muito, Não falei que ia ser inspirador? pois é, e é muito curioso que isso tenha acontecido no momento que eu estava mais leve, mais tranquila da minha vida, que foi quando eu abri meu escritório, sem pressão. Eu abri Mas você jogou muito lixo pra dentro. A gente- Sem você sentir. E não- sem eu acontece assim, perceber. você já percebeu que na vida é assim? Você vem na pressão, aí quando você arrefece e tal, aí parece o problema em você. E o que, Eu acho que o resultado vem daí. e tem uma explicação, né? Já até li muito sobre o assunto, que suas células estão funcionando normalmente. Quando você estressa, aquilo causa uma revolta e o seu corpo entende que você está num estado de alerta. Vou preparar para a guerra. Você joga no corpo cortisol. Exatamente. O cortisol vai lá em cima. Então, Acabou. imagina você Desestabiliza vivendo, tudo. imagina você vivendo dia após dia assim. Você era uma pessoa estressada? Aí é que tá, Desirê. Não? Eu não era uma pessoa que parecia para os outros que eu era estressada. E nem pra você mesmo. E nem pelo pra... visto. Ela Exatamente. falou que não sentiu o coração numa situação. Mas aí então ela vivenciava o estresse de uma forma diferente. Diferente. Ela vivenciava de uma forma E diferente. aí que é o pior, porque eu jogava pra dentro. É. Aquela pessoa que não grita, eu grito, eu estresso, eu fico puto, Até falo, em casa eu extravasava um pouco.
família, Mateus, sempre com quem a gente extravasa mais. Mateus sofria, coitado. Na época que eu tava nesse escritório, que eu tinha mais estresse, eu nem era casada ainda. Aí era com os meus pais, irmãos. Só que aí depois que eu fui entendendo ao longo do tempo que não é uma situação, não é um lugar que eu trabalhei, não é uma pessoa. Sou eu lidando com isso tudo. E como eu tô lidando com isso tudo? Talvez eu esteja colocando um peso muito maior no trabalho do que deveria colocar. O trabalho é uma parte extremamente importante da nossa vida, mas ele não é a nossa vida. Um trabalho, para ser bem executado, ele precisa de descanso. Hoje eu falo com isso, com as meninas lá do escritório. Eu não quero ninguém aqui estressado, cansado, não. Todo mundo merece e deve ter o descanso para que eu possa produzir de forma leve, de forma saudável. E assertiva, né? Exatamente. O ócio criativo. E, Desirê, o tempo, eu falo isso, o ano que eu mais cresci foi o ano que eu menos produzi. Quem trabalha muito não tem tempo de ganhar dinheiro. Isso aí é uma verdade. É uma verdade. Porque naquele momento de ócio é que você começa a ter ideias, é que você começa a ver possibilidades de fazer coisas que você já faz de forma diferente. Peraí, eu tenho um processo aqui no meu escritório. O cliente chega, eu atendo ele assim. O que eu posso melhorar nisso? E aí, quando a gente tem habilidade em algo, a gente costuma não se questionar. E muitas coisas nisso, várias situações, passam despercebidas porque na minha cabeça, eu já domino aquilo. Uhum. Só que aí é que tá a grande questão. Eu tenho que descer um degrau, que precisa ser humilde para isso. Preciso descer um degrau e dizer, opa, peraí. Eu posso aperfeiçoar isso. Eu posso aprimorar isso. E para isso eu preciso estar atenta e sempre descendo esse degrau. Ainda que eu saiba fazer isso, eu posso fazer de forma diferente. Eu posso sempre melhorar. Então toda essa jornada, Você criou uma energia no seu escritório que tende a fazer as coisas avançarem de uma maneira mais leve. Que você passa leveza para os advogados que trabalham com você, isso chega no cliente. Sim. E só atrai coisa boa, cara. Sim. Não tem erro. A gente é o que a gente vibra. Exatamente, Desirê. As pessoas têm que entender que se tiver ruim é porque você tá ruim. Exatamente. Não adianta, como você falou, não adianta terceirizar. Não adianta terceirizar. Tudo parte de nós, até o nosso entorno. E quando veio esse seu susto, você já tinha tido alta da psicanálise? Pensa. E ainda assim foi um lambadão que te Foi um lambadão. Já tinha feito a PNL, porque ela sabe depois. Exatamente. Ela já tinha se estruturado. Eu já tinha me estruturado. E nem por isso, que fique claro aqui, e nem por isso eu deixei de sofrer. Bastante. E o que é normal. O que é normal, natural do ser humano. E o que foi muito revelador para mim em toda essa situação? Com as ferramentas que eu tinha e deixando claro também que eu consigo formular isso só agora. Naquele momento eu conseguia lidar com aquela dor. Eu não conseguia formular nada disso. Mas o que foi muito importante para mim? Ter clareza do que estava acontecendo. Ter consciência do todo. Isso é um tropeço, deixa eu enxergar minha vida daqui. Isso é um tropeço, minha vida é muito maior do que isso. Eu vou cair, mas eu vou levantar e minha vida vai seguir. Ter consciência disso e algo primordial em tudo que acontece na nossa vida. Aceitação. Eu ia te fazer uma pergunta. Eu tive uma conversa com um oncologista no Rio, porque eu tive um problema na minha família, e ele falou que que é fato. Quando a pessoa recebe a notícia, quando ela no meio e no final do tratamento, que são 3 fases que elas não mudam em hipótese alguma. Primeiro, a raiva, a negação, porque eu não merecia. O acolhimento, então tá, é meu. Isso. Ok, JC, encarei. E depois a força de vencer, que você luta. Estou até arrepiada. E esse tripé é real? É real. É real. O acolhimento nesse momento das nossas vulnerabilidades, daquele momento tão difícil que eu tô passando, ele é fundamental. Teve dias
Por isso que eu falei que no início eu fui muito forte. Teve dias que eu tinha vontade de, ai meu Deus, vou deitar na minha cama aqui hoje, vou cobrir a minha cabeça e vou esquecer do mundo. Só que muitas vezes, como eu tinha compromissos profissionais, eu ia trabalhar. Isso naquele momento me salvou. Só que depois eu fui entendendo que algumas vezes eu deveria ter colhido isso. Eu deveria sim ter deitado e ter falado, hoje eu não vou. Porque acolher essa vulnerabilidade é que nos faz fortes. Quando eu acolho aquilo que está me machucando, aí sim eu consigo ter forças para sair dali. Eu uso uma metáfora que eu acho muito interessante. Se você caiu no buraco, se você não aceitar que você está no buraco, como que você vai tomar atitudes para sair dali? Não tem como. Boa. Então, aceitar. E aí eu comecei muito a perguntar qual seria o propósito disso. E aí algo me veio. Por que não eu? Por que não eu? Sou um ser humano como qualquer outro. Por que não eu? E que bom que hoje eu tenho ferramentas e algumas habilidades desenvolvidas para lidar melhor com isso. Boa. Aceitação. Aceitação. E as pessoas que não têm essa possibilidade, essa experiência, né, esse início de jornada, precisa de um acompanhamento psicológico? Você acha válido que busque essas coisas? Muito desirê. Porque além da gente lidar com aquela questão física, que a gente sabe que tem fundo emocional, porque hoje eu entendo perfeitamente, qualquer doença ela tem um fundo emocional. Eu negligenciei ali em algum momento a minha saúde física para que isso acontecesse. É claro que não é uma coisa consciente, porque senão ninguém ficaria doente, né? Não é algo consciente. Mas é algo que ali em algum momento eu não dei atenção e aí o corpo dá sinais, né? E ele começa às vezes dando um pequeno sinal. Só que você não atenta para aquilo. E ele é engraçado. E depois você percebe que ele estava te falando e você percebeu. Ele tava te mostrando. É. Qual foi o primeiro sinal que hoje você avalia que você não deu atenção? Esse próprio dia que eu estava indo na impressora, que eu contei aqui, que eu coloquei a mão aqui, que eu vi meu coração acelerado, sem perceber. Eu estava muito estressada. Você estava trabalhando na máquina em cima da... Exatamente. Eu tava lidando com uma profissional, que era eu, como se eu fosse uma máquina. Mas você falou que você sentia que você engolia o brejo. Muito também. O sapo, mas você já meteu logo o brejo. Exatamente. Em várias situações, e aí não só de trabalho, de vida, de tudo, em várias situações, acontecia alguma coisa, ao invés de expor, eu recolhia, eu engolia. E é muito, muito curioso, né? Eu acredito muito nisso, nesses links, assim. Vai estourar na parte física que você tem a vulnerabilidade. Exatamente. E hoje em dia é muito curioso isso, porque hoje em dia eu utilizo minha voz para tanta coisa. Você parou de engolir sapo? Parei de engolir sapo, só que com o entendimento disso tudo, eu comecei a não ter necessidade. A maioria das vezes eu não tenho necessidade de falar, porque aquilo não me incomoda mais. Porque a grande questão não é você falar, a grande questão é quando você não fala e aquilo te incomoda. Todo mundo já passou por uma situação que fala assim, fulano me falou aquilo, mas como é que eu fui burro e não respondi? Na verdade, muitas das vezes o sapo é a sua percepção do que aconteceu, né? Exatamente, é como eu represento aquilo. Cada um de nós representa de uma forma. E para mim, em determinados, é aquilo que eu falei, sou eu lidando com as situações da minha vida. Então, para uns, vai falar, nossa, que bobagem, isso não me afeta. Para outros, isso afeta. E aí o autorrespeito nisso é muito importante e a não comparação. Somos seres únicos, individuais, e apesar de termos comportamentos, padrões definidos, cada um de nós tem um, ainda assim, nesses padrões, cada um de nós tem uma singularidade. Perfeito. E é tão importante a gente respeitar, acolher essa singularidade, porque aí é que entra a questão do propósito. Só eu faço o que eu faço da forma que eu faço. Só você, da forma que você faz algo que outro faria, mas não da mesma forma.
Então, por isso, cada um de nós veio com um propósito. Eu sou advogada, você é advogado. Se a gente for atuar, vai ter público para você, vai ter público para mim. Por isso que ao longo da minha carreira eu sempre falo isso. Eu nunca preocupei com concorrência. Nunca preocupei. Porque cliente, para mim, ele chega por identificação, ele chega porque ele se sente acolhido, assim como outros clientes se sentirão acolhidos em outro escritório. E tudo bem. Isso nunca me preocupou, porque eu acho que a gente tem que preocupar em se aprimorar. É claro que por um estudo de mercado, por uma questão estratégica, eu preciso saber quanto o mercado está cobrando. Isso já é uma outra questão, mas preocupar com isso... A sua entrega, né? Não. O seu produto ali que você entrega é seu. Exatamente. A questão mercadológica, obviamente, você tem que fazer benchmark para se posicionar. Isso, ok? Agora, isso. não. Mas uma coisa muito interessante que você falou, não é do dia para a noite. Você vive a cada dia buscando isso. Com Você certeza. deve ter Desirê. recaída. Todo mundo tem, né? Nossa! E as pessoas acham, ai, desiste, né? Não, é passo a passo. É passo a passo. Acho que parte dessa aceitação, engraçado que a gente fala isso aqui hoje, tá? Não sei, eu falo muito ouvindo vocês. Já veio você, já veio uma outra pessoa que fala um pouco, já veio espiritualidade, já veio filosofia. Cada vez a gente aprende mais aqui ouvindo os especialistas. Essa aceitação também está no fato de saber que você vai errar ao longo do processo várias vezes. Isso. Aí você vai, você volta. Você vai. Não é um Exato. processo linear e tranquilo, não. Você erra, acerta, erra de novo, pede desculpa, vacilei. Você E só segue. melhora quando erra, né? Nós somos seres humanos em processo de aprendizado. E tudo bem, É. né? E aí, depois desse autoconhecimento, desse perrengue todo, você só deslancha no É escritório. muito curioso, até já falei isso aqui várias vezes, como que esse fato começou a gerar em mim uma autoconfiança. Deveria ser o contrário, né? Teoricamente. Exatamente. É claro que inicialmente, até para quem está escutando a gente aqui, está passando pela mesma situação, não é, como você falou, é um processo. É um processo. E eu venho nesse processo, nessa jornada de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, desde 2009. Ou seja, tem um caminho longo aí. E aí, para lidar com isso, para saber gerir, porque para mim o que é você ter saúde 15 mental? anos já. Para mim, o que é você ter saúde mental? É você saber gerir as suas emoções em situações de desafio. Boa. Porque se você consegue saber o que você está sentindo, acolher aquilo, aceitar, você vai entender a mensagem. E o legal é porque você não está aqui dando conselho. Você está realmente inspirando porque você passou pelo processo. Há uma veracidade que isso é intransponível quando você inspira alguém. Porque eu acredito, a gente é meio São Tomé, né? A gente acredita no que vê. Eu não, tá? Eu acredito em energia. Eu estou em ascensão espiritual, tá, Janaína? Eu sinto Igual isso. você. Eu sinto isso. Eu te ajudo Não dá a apoio saber. não, dá apoio não. E você traz essa verdade, sabe? Que é possível você alinhar autoconhecimento, empatia com o próximo, perda do medo, do enfrentamento, da concorrência ou qualquer coisa que seja. Exato. E além disso, toma uma lambada dessa que você viu a sua avó pela greta. Né? Exatamente. Eu jamais, juro pra vocês, Muito. eu jamais me imaginaria 10 anos atrás aqui. Era muito tímida. Hoje, Juro, Ela é tímida? Já extremamente chegou tímida. dando tudo de si na pista? Extremamente Que tímida. legal. Então, assim, até isso pra mim foi uma evolução gigantesca. você sabe que Você faz no mentoria? mundo, sabe que no mundo Vou começar a fazer. tem tudo a ver. Nesse mundo que a gente tem da internet, onde as pessoas se vendem o tempo inteiro, tem muita gente que vende experiência, fala que tem experiência. E ter experiência está ligado a ter vivido experiências e passado por elas. O fato de você estar aqui hoje contando a sua história, as experiências que você teve e como você conseguiu superar e está conseguindo superar, enfim, mostra o que é ter experiência para cuidar de outra pessoa. Sim. A experiência está nisso, em viver as suas experiências. Falei várias vezes a palavra, mas é para dizer que
a gente Pra tem enfatizar. a gente tem que buscar profissionais que a gente que a gente consiga se identificar por ter vivido alguma coisa. Ou se não viveu semelhante, mas ela tá falando aquilo que ela viveu, É aquilo a que ela conexão, passou. né? Alguém que teve uma doença dessa pode falar com quem está tendo a doença agora, não só dos direitos dela, mas de uma forma que ela pode superar aquilo. Exatamente. E o advogado, ele entra um pouco nessa questão Isso é ser mentor. de ouvir o cliente. Eu tô ali ouvindo uma dor do cliente. Eu sempre falo para alguém que chega lá no escritório, né, para as meninas que trabalham comigo, gente, cliente entrou nessa porta, ele é uma bênção. Ó, Então, e uma coisa que eu vi às vezes em outros lugares, é muito importante que a gente trate o cliente, todos os clientes, de forma harmoniosa, de forma acolhedora, e todos igualmente. Não é porque fulano vem indicado de alguém que eu conheço, você vai ter a mesma atenção que qualquer outro cliente vai ter no meu escritório, que é o justo, que é o mínimo. Eu diria que é o mínimo. E o pior, Desirê, é o mínimo que muita gente não faz. Infelizmente. A maioria, tá? Infelizmente. A maioria. Infelizmente. E você falou uma coisa muito interessante, que você tem que ouvir a dor do cliente. E você só entrega um produto ou um serviço baseado na dor, porque você vende a solução para ele. Exatamente. Se você não entender aquilo, não vai ter êxito. Não vai. Não vai, não adianta. O que acontece? Nos casos de aposentadoria, acontece muito disso. O que é importante a gente desenvolver essas habilidades? Quando o cliente senta lá na minha frente, ele fala, eu quero aposentar. Eu quero que você resolva para mim que eu quero aposentar. E aí a gente tem as perguntas ali que a gente tem que fazer e através disso é que você vai verdadeiramente entender o cliente. Eu quero aposentar mais rápido, eu quero ter a melhor renda, porque tem muita diferença nisso. Tem cliente que não aguenta mais trabalhar onde está trabalhando. Então ele quer aposentar. Às vezes eu faço planejamento e falo, olha, se você trabalhar mais um ano, sua renda vai subir tanto. Ele fala, não, eu quero aposentar agora. Então, você entender essas particularidades e conseguir extrair isso do cliente, boa. É desenvolvendo habilidade para isso. E você está customizando o seu trabalho. Porque você Sim. está fazendo, só vai servir para ele. Sim. Isso é o diferencial. A gente falou de trabalho, a gente falou, e a sua vida? Como é que foi as mudanças com o autoconhecimento dentro de casa? Com o marido, com os familiares? Conta um pouco, até no círculo de amigos, né? De Sim. amizade. Olha, isso é até algo que no início era até difícil um pouco de dizer, porque conforme a gente vai evoluindo, vivendo, aprendendo, algumas pessoas a gente tem que deixar para trás. E às vezes alguns círculos que você naquele momento não encaixa mais na sua vida, energeticamente, em termos de consciência de algo. Então, algumas pessoas você despede. Isso é natural da vida. Aquela máxima que muitos falam, você é a média das 5 pessoas que você mais convive, é uma verdade. Muito real. Ali você adquire crença, e se você convive com uma pessoa que tem crenças de recurso, você vai adquirir aquilo. Se você convive com uma pessoa que tem muita crença limitante, pode ser que você absorva aquilo também. Então, eu comecei a observar melhor o meu entorno. E o que eu falei aqui, que foi muito importante, saber qual é o meu lugar. E aí tudo se reorganizou de alguma forma, às vezes tinha alguma desavença com o irmão, tudo foi se alinhando de uma forma. E hoje, quando eu, às vezes, dou alguma opinião que percebo, opa, foi descabida, eu já me reconheço e já, opa, deixa eu me recolher, porque aqui não é meu lugar. E livrar da culpa. Porque quando Olha, você vai deixando pessoas para trás... Olha, no início isso era um pouco até, eu me sentia às vezes um pouco constrangida, porque aí aquele círculo começa a te chamar e aí você vai... Isso não precisa ser algo traumático, isso pode ser algo natural. Você pode comparecer menos, vai distanciando aos poucos. E quando eu entendi que a minha evolução, para ela existir, eu tinha que me despedir de pessoas, ambientes. E que a minha presença ali naquele ambiente também não somava.
porque não existe uma convergência de energia, entendeu? E aí pode ser até que em alguns momentos, alguns assuntos que eu trazia, aquilo não era mais, aquilo até incomodava. Então foi tranquilo. No início eu confesso que eu ficava um pouco constrangido de tudo, mas depois quando você entende que pode acontecer de forma natural, fica mais tranquilo. É entender também o que você tem que carregar, às vezes, algumas cruzes na vida. Ai, Mariana. Sempre sobra pra mim. Eu não posso deixar ele no meio do caminho, meu compromisso com a Carol. Vamos dividir um pouquinho. Tem o livro Essencialismo, que é um livro Nossa, maravilhoso. Ele fica lá todo rabiscado, eu tô sempre olhando pra ele, porque é um livro simples, mas que dá pra gente muita coisa bacana. Muita. E o grande lance dele é do que não é um sim óbvio, é um não óbvio. Aí isso é pra coisas e pessoas. Mas eu acho isso muito difícil. Muitas das coisas não é um sim óbvio. Grande parte das coisas que às vezes eu tô fazendo, tô convivendo, não é um sim óbvio. Então ele é um não óbvio. O essencialista, ele faz isso. Isso eu tenho absoluta certeza que eu tenho esse iPhone, ele é muito importante, é um sim óbvio. Não, talvez não quero. É assim. Isso é com pessoas. E eu vejo, uma das partes mais difíceis da construção nossa, do meu desenvolvimento pessoal, é o não para pessoas. Não, essa pessoa é um não óbvio. Tem alguma dica? Aí tá saindo um pouco. Tem alguma dica para eu conseguir fazer isso? Tem algo que eu aprendi e utilizo e repasso. Olha, eu vou até falar isso aqui. Você está ajudando, treinando ela para a mentoria dela. Olha só, tá vendo? A Desirê, por exemplo, não é um sim óbvio. Brincadeira, é um sim óbvio. A Desirê e a Andréia. O meu é um não óbvio. Quando você entende que o sim para outra pessoa é um não para você mesmo, talvez se reflita de forma diferente a respeito. Fala mais sobre isso. Todos os sims que você dá para outras pessoas e você tá ferindo algo, não queria estar mais naquele ambiente, já vi que isso não é para mim, não gosto daquele tipo de assunto. Se eu disser sim para aquela pessoa, eu estou negando uma evolução que eu já estou tendo. Se eu quiser permanecer ali, eu não vou fazer bem nem para aquele círculo e muito menos para mim. Quando você alcança frequências vibracionais mais elevadas, é um assunto que eu amo. Quando você alcança frequências vibracionais mais elevadas, aparecem ambientes, novas pessoas, novas situações, milhões de oportunidades que você não tinha antes. E aí, se você nega esse crescimento, se você nega essa evolução, você está fazendo mal para si mesmo. E o mais interessante disso, não vai estar fazendo bem para as pessoas que você está dizendo sim. Porque talvez essas pessoas se inspirem em você e queiram também subir a frequência. Mais que isso, você atrapalha o propósito dela, que ela não aprende. Exatamente. Muito bom. E assim, mas olha a dificuldade. Às vezes é coisa de trabalho. Como é que você abre mão? O ambiente não tá legal. Eu passei por isso, vou falar por mim. O ambiente não tá legal, mas ainda não pode se desvencilhar daquilo. Como é que a gente vai aos poucos tirando isso? Porque, cara, é meu ganha-pão. Como é que eu viro as costas e nada? E a gente não pode ser irresponsável de dizer alarga. Não, claro que não. A partir do momento que eu tenho essa consciência, a partir de hoje, e eu fiz isso, tá? Tô falando que eu fiz. A partir de hoje, esse lugar aqui foi muito bom, tenho gratidão por todos os aprendizados. Mas a partir de hoje, eu decidi, porque é interno primeiro, eu decidi que não é mais para mim. Eu vou começar a tomar ações para que daqui 1, 2, que seja um ano, que sejam 2 anos, mas dia a dia eu estou tomando atitudes para que aquilo aconteça. Como se você trabalhasse dentro da sua cabeça, já tá certo que você vai largar aquilo. Aí alguma coisa acontece, é o milagre de Jó, aparece alguma oportunidade. Exatamente. E se você... o milagre de Jó. E se você não enfiar na sua cabeça, não trabalhar no seu inconsciente, que aquilo não é para você, que não vai ter um fim, as coisas não aparecem para você. Eu acho que quando você vira esse mindset aí, você fica até mais leve. Você entende que você está fazendo o que você está fazendo para outro propósito. Com outro propósito.
para cumprir uma questão que você planejou. Isso faz muito sentido. Às vezes a pessoa que está na transição de carreira, tá ali, Sim. ela mudou, enxerga, ela passa a ter a percepção de que não é mais um sapo, né, que ela está engolindo, e sim Uma preparação. uma preparação para uma nova etapa, e fica mais fácil. Exatamente. O que eu fiz quando eu estava no escritório, que eu era empregada? Que eu vi que ali eu não teria mais crescimento profissional, financeiro, que aquilo já não fazia muito sentido mais. Falei, não, agora a partir de hoje eu vou fazer uma reserva financeira, porque o dia que eu quiser pedir demissão, que eu tiver já bem preparada financeiramente, eu tenho aí 6, 4, 5 meses para que eu possa me reinserir no mercado. E aí foi muito bonito. Aí é um porque- mindset e organização, tá, bebê Rena? Execução. É. E aí foi muito legal que você falou como a oportunidade surge. É, como? Eu pedi demissão já estando na sociedade. Você ouviu, Daí, palhação? Olha o que ela falou. Fala pra ele. Quando você... Porque a decisão ela é sempre interna. Depois você vai tomar atitudes para aquilo acontecer. Quando você toma decisão internamente, já tá tudo pronto. Porque você só vai tomar atitudes para aquilo. E aí o universo vai te apresentando possibilidades. E aí eu conheci um advogado antes de sair, antes de pedir demissão. Eu encontrei com esse advogado, ele falou, Janaína, a minha sócia faleceu, até por algo, né? Faleceu e eu tô precisando de uma pessoa. Você é só A gente começou... Não, aí foi a sociedade que eu tive, de 2016 a 2019, 20. E aí... Mas foi a minha... Quem é, tá? Sério? Seu sócio. E aí foi uma virada de chave gigantesca na minha vida. Porque ele tem uma capacidade de venda fantástica. Não? Eu tenho ele tem uma capacidade, ele é um advogado muito bem sucedido, ele tem uma capacidade de venda fantástica. E ali eu aprendi muito. Então foi uma virada de chave e aquilo, a decisão já estava tomada. Aí vai, flui. Bacana. Tá vendo? A gente tem que virar a chave. Estamos caminhando para isso. Ó, deixa eu pensar, hein? A gente fala... a gente falou de fazer um bate-bola de dúvidas. No começo a gente falou um pouco mais de técnica, mas não pega algumas duvidazinhas que talvez as pessoas tenham, Claro. né? Hoje tem um tempo mínimo de contribuição? Voltando aqui a doutora, ao seu papel de advogada Isso. previdenciária. O que acontece? Antigamente, hoje em dia, a aposentadoria por tempo de contribuição, ela até caiu um pouco em desuso. Porque tanto o homem quanto a mulher precisa ter idade mínima. Qual é essa? A idade mínima da mulher hoje, 62 anos, do homem, 65 A anos. Desi tá Tá lá já. Palhaço. Ah, Ele tá... Dá dois meses pra anos você vai ser por invalidez. Ele vai por invalidez. ruim, hein? Vai lá. Então, essa questão da aposentadoria de contribuição, tem gente que ainda aposenta? Tem, porque às vezes a pessoa cumpriu os requisitos lá atrás, antes da reforma. E tem regras de transição também. Entendi. Então, assim... Ela tinha um direito adquirido antes da reforma. Exatamente. Outro dia atendi uma cliente, semana passada, assim. A cliente já tinha... Loucura, né? A cliente já tinha direito a uma aposentadoria especial antes de 2019, e faz toda a diferença, porque depois de 2019 você não consegue converter mais tempo comum em especial, ou melhor, tempo especial em comum, que era o caso dele. E aí ele já tinha direito adquirido antes de 2019. Você conseguiu já poderia comprovar isso? aposentar, sim. Chique. Então, assim, hoje em dia, a aposentadoria por tempo de contribuição, ela caiu um pouco de desuso por causa da idade mínima. Tinha aquela história antiga que falava que nos últimos 3 anos de aposentadoria, antes de aposentar, você tem que investir o máximo possível para conseguir ganhar mais. Isso existe? Não, não mais. Hoje em dia, o cálculo da aposentadoria, ele é feito a partir de julho de 94 até o último dia que você contribui, que a gente fala que é 100% do período contributivo. Não é 100% porque é depois de julho de 94, mas a gente fala assim, é 100% do período contributivo. Teve uma época que contava as 36 últimas contribuições. Então, muita gente ia lá, contribuía com pouco no decorrer da vida, e aí chegava nos últimos 3 anos, vou contribuir com teto, e aposentava, entendeu? Perto ali, perto do teto. Aumentava. Hoje não, hoje é 100% do período contributivo. Então quer dizer que é a média, se o cara contribuía com um salário mínimo, depois ele passa a contribuir com 6... Isso. Aí vai pegar a média disso. Isso. E aí, em algumas situações, vai ser aplicado fator previdenciário, coeficiente, tem várias variáveis
que vai depender de caso a caso. Por isso que eu falo que é muito importante essa orientação, porque às vezes você lê, né, uma pessoa que não está acostumada, não está vivendo a área jurídica, ela lê, só que ela observa ali as regras, mas tem inúmeras variáveis que é necessário fazer o cálculo para verificar qual que vai ser a mais favorável. Planejamento. Boa. Pro planejamento previdenciário, com quantos anos, Caraca. quanto tempo que você acha que deve te procurar? Você nem o pensamento, eu ia falar isso aí agora. Olha só, Para de cutucar, Tá menina, amarrado. você falou, tá amarrado. o ideal do Você tem planejamento... validez, não Aham. é tempo, não. Sempre há tempo de fazer o planejamento. O ideal é que o mais cedo que você tiver essa consciência, você procure um profissional. Para que você consiga ali mensurar, para você define ali qual que é a renda que você quer se aposentar e através disso você vai contribuir de forma convergente para que tenha essa renda. Então, o planejamento, quanto antes você fizer, melhor. Se você está prestes a aposentar, também pode fazer, porque ali você vai ver qual que é a regra melhor que se aplica ao seu caso. Se ele fica mais um pouco... Exatamente. Falou, né? Fica mais um ano, o cara Isso. avalia se ele quer ou não quer. Sim, exatamente. E uma coisa muito importante que eu falei aqui também, de repente você está contribuindo com o teto e na hora que você vai fazer o cálculo do período contributivo, você não vai chegar nem perto. Você está perdendo dinheiro. Podia estar aplicando isso em outra coisa. Exato. Vale a pena ainda, assim, a gente fala muito para as pessoas que têm menos renda. Mas para quem tem um pouquinho mais, vale a pena investir numa previdência privada? Olha, hoje eu acho que vale a pena você investir fora da Previdência Social. Tá. O que eu observo hoje de maiores oportunidades no mercado são investimentos fora qualquer instituição. Entendi. Só que aí é o que eu falo, você tem que ter a cabeça aberta para isso. Não é todo mundo que tem essa disciplina, que sabe lidar com algum tipo de investimento. Então aí vai depender... Com oscilação de mercado. Exatamente. Aí eu também Vai depender do seu conhecimento nessa área e também orientado. O financeiro, porque na realidade a rentabilidade maior está diretamente relacionada ao maior risco. Exatamente. Você tem que ter Exatamente. uma paciência de Isso. caiu, não sei o quê. É. Renta firme. É isso aí. Não Sabe uma coisa que eu sempre vejo, muita gente com dúvida, é auxílio-doença. Sim, E aí, principalmente a classe mais humilde. sim. Tem critérios objetivos para auxílio-doença? Você falou já no começo aqui sobre a doença ser incapacitante para a função Isso. da pessoa. Isso. Mas quando a pessoa, e acontece muito, às vezes uma mulher, ela é uma pessoa, ela só tem trabalho, ela tem os trabalhos de casa dela, Sim. né? Antigamente falava, não sei se ainda usa o do lar, mas Sim. ela tem os trabalhos dela de casa. Sim. Então ela não exerce uma profissão. Sim. Tem critérios? Como é que é isso? Nesse caso da dona de casa, ela pode contribuir de forma facultativa, que é aquele segurado que não ofere renda. Então, ela contribui de forma facultativa para que ela possa ter esse auxílio. Entendeu? Então ela tem que contribuir Ela tem que contribuir. para ela conseguir ter o auxílio. Isso, Se não ela teria, contribuir não nada, teria o amparo da Seguridade Social. Para quem não contribui, seria só em casos de deficiência, autismo, aí que seria o benefício por prestação continuada. Entendi. Entendeu? Que já seria outra categoria. Não é uma categoria ligada a uma incapacidade provisória, momentânea, ligada. Isso, É isso. exatamente. Exatamente. Na aula de direito previdenciário, eu sempre ia tomar café. Você tinha que ver. Ah, no previdenciário, no civil, no tudo. Meu professor de Tributário. previdenciário, gente boa pra caramba. Nem esqueci o nome dele, trabalhava na MRS. Mas assim, eu não conseguia. Eu sempre travei, sempre buguei na aula de direito previdenciário. Porque era muita regrinha. É muita regrinha. E assim, Muita regrinha. eu sou direito público. Aham. Então, eu venho da Constituição, Aham. venho do direito Que eu do amo Estado. também direito. E você tem uma linha das matéria coisas. base do direito. Então, você né? tem uma linha fundamental, princípios. Sim. O previdenciário também tem, mas o direito em si, ele tá nos detalhes. Isso, Pá, pá, pá. exatamente. 2 anos aqui, 5 anos ali, 6 meses. E aí você... Você não É. tem E aí você imagina eu aqui... Não, ele via- não tem perfil. De jeito nenhum. E, nossa, ele ia se atrapalhar horrores. As pessoas, né? Aí eu faço o quê? Ele não- Indico uma colega com Ai, capacidade. com Aí. capacidade. Aí. Nossa, papo bom, viu? Não vi nem o Nossa, tempo passar. nem eu, Olha gente. bem. É, Olha lá. não vi o tempo passar. Caraca. Não vi Não também, não. vi. Mergulhei aqui. Muito bom. E olha, eu vou te falar, agradecer por você compartilhar a sua história Verdade. e falar que boa parte do episódio eu chorei de emoção, sabe? Uhum.
de energia, de ver a superação, de ver como é possível a pessoa ascender, mesmo na dor. E agora você está muito focada em passar para frente, devolver o que o universo te proporcionou, né? Exatamente. E eu fico pensando sobre isso. O que vale a minha experiência se eu não puder compartilhar e puder ajudar outras pessoas que passam pela mesma situação? Às vezes não passam pela mesma dor, mas passa por outras dores. Então, se a gente não puder compartilhar, não puder ser empático, de que vale a nossa existência? Chegou a hora de transbordar, é como se diz, né? E você sabe que o Além do Mais surgiu com esse propósito. Olha que lindo! Essa é a missão. Que lindo. Levar para as pessoas Realmente, inspiração. essa inspiração. Que o lado ruim existe. Que lindo. Mas para ter felicidade, você tem que ter esse equilíbrio e saber que você vai enfrentar muitas situações difíceis ainda, porque com resiliência você consegue vencer, porque você mostrou isso pra gente, né? Porque outros convidados mostraram. Então, a inspiração é pra gente, para vocês que estão nos assistindo e nos ouvindo, e para você mesmo, de ter esse poder de viralizar essa informação tão linda e tão verdadeira e providencial nos dias de hoje, que a humanidade está adoecendo, né? Tá, muito, gente. É preciso falar de saúde mental. É necessário. Você vê nos ambientes de trabalho, o burnout tá aí. Tem muitas situações claras que a gente observa que o ser humano não está cuidando de si mesmo. E a gente é muito interessante, a gente tem uma dor no braço, a gente vai no ortopedista. Você não tá bem emocionalmente, você não procura ajuda. Como não? Como não? Se eu pudesse deixar, eu vou deixar. Uma frase que me inspira muito, que é de Sócrates. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Top. Fechou com chave de ouro. Fechou. Fechou. Obrigado, viu? Por ter catado. Eu quem agradece. Foi uma sessão de terapia pra mim. É o melhor trabalho é o nosso, né? Fala a verdade. Nossa, eu me senti muito à vontade. Só absorve. Vocês são maravilhosos. E você já observou isso? Você tem o dom também de passar pra frente. E a sua energia tá é aí, linda. Tá aí. Talvez Brilhante. você já tá avaliando, existem bons caminhos por aí. Sim. Parabéns, viu? Eu quem agradeço, gente. Cobaia, foi um prazer, com certeza. Onde você tem Instagram? Tem Instagram, Jana Nassif, N-A-C-I-F. É um Instagram único que eu falo lá, trago notícias sobre legislação previdenciária, sobre a minha vida, é um só. Tá. E é isso. Tem site do escritório ou não? Não, ainda não. Estou me estruturando. Tá. Então a pessoa vai no Jana Nassif e vai conseguir isso, vai conseguir o meu contato. Show de bola. Gente, obrigado por vocês chegaram até aqui também. Se inscrevam no canal, compartilhem essa mensagem bonita que foi trazida aqui, as informações, né, de utilidade pública. Alguém que você sabe que está precisando saber disso, compartilhe com essa pessoa aí, né? Obrigada, gente. O meu arroba é Desirê_Cury. Pode me seguir também. Isso aí. Isso aí. Obrigada, viu, Janaína, por compartilhar Eu quem agradeço. Valeu, gente.